Eu quero ler versículo 15. João 21, 15. Diz assim a palavra de Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Senhor, lemos a tua palavra, nesse momento especial que vamos meditar sobre ela, que a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, faça morada em nossos corações, para que aprendamos mais a respeito de ti. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Nessa noite nós gostaríamos de falar sobre uma nova oportunidade. Quero dizer também, e o irmão Eduardo está aqui, eu lembrei agora, todas as nossas mensagens aqui, o culto está sendo gravado. Nós podemos produzir um DVD se você pedir. E esse DVD a gente fechou aqui um preço. Ele queria fazer de graça. Eu é que falei, cobra R$5 para ajudar na construção, né? Então, senão ele fazia de graça. Mas eu falei, não, faz um trocadinho aí para ajudar na construção. Então você pode pedir cópia e ajudar com essa compra na construção da igreja, tá bom? Ele entrega no domingo seguinte, né, Eduardo? Levanta a sua mão aí, pessoal, saber, tá bom? Não só o de hoje, né? Tem um acervo aí, né? Então você pode pedir para dar de presente para alguém. Eu não gosto muito de que se venda coisas na igreja, mas só para ajudar na construção. Depois a gente pode até dar, depois que passar essa fase, a gente dá até o CD de graça mais para frente. Mas agora, se você gostou de alguma mensagem, você pode fazer isso e vai estar abençoando também a vida de alguém. Muito bem, uma nova oportunidade. Irmãos, nós falamos na última oportunidade, no último domingo, estivemos falando sobre o fato de Pedro negar a Jesus. Algumas pessoas viram a preocupação de Pedro em saber que tinha negado a Jesus, porque Jesus havia dito que quem negasse a ele diante dos homens, também ele, Jesus, negaria essa pessoa diante do Pai que está nos céus. Mas nosso Deus é um Deus maravilhoso. É isso que é graça. Graça é algo imerecido. Nesse texto, nós encontramos uma história de restauração de Pedro. É um texto conhecidíssimo, mas existem algumas coisas que, se nós soubéssemos grego, nós teríamos maior capacidade de compreensão desse texto. E algumas palavras desse texto, elas não têm ou não foram traduzidas com o significado real de que está escrito na palavra. Por isso, nós gostaríamos de apresentar a você alguns significados que talvez, numa leitura superficial aí, não sejam compreensíveis. Então, eu queria dizer que Pedro tinha uma característica de uma pressa de decisão. Ele tomava decisão rápida. E vamos ver lá em Mateus 26, não fecha a sua Bíblia em João 21, mas vamos para Mateus 26, que eu quero mostrar uma coisa aqui que você já conhece. Mateus 26, 33, 34 e 35. É um diálogo anterior entre Jesus e Pedro está aqui impetuosamente declarando aqui no versículo 33. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Olha que afirmação que Pedro está fazendo aqui, né? Aí Jesus vai dizer: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. É antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Não é antes que o galo cante 3 vezes, você me negará uma, certo? Negar 3 vezes. E o 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo.
Olha a afirmação certeira de Pedro. Quem vê Pedro aqui vai dizer: uau, isso sim que é uma pessoa cheia de fé, hein? É uma pessoa com atitude, né? A gente gosta de pessoa com atitude. Olha só que pessoa aqui afirmativa, sem medo e destemida ao lado de Jesus. Mas você sabe que Pedro negou a Jesus. E Pedro não só negou a Jesus, como ele falou repetidamente: eu nem conheço esse homem. E agora nós temos um texto lá em João 21, e eu gostaria que você visse alguns detalhes aí. Versículo 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. É interessante que Jesus já havia cumprido todo o seu trabalho, toda a sua obra de salvação, mas existiam algumas coisas que Jesus queria deixar mais claro. E esse texto, ele está logo depois de um dos textos mais lindos que eu vejo na palavra, que é o capítulo 21. Eu não vou ler aqui o texto, mas quero apenas recordar, você, de que Jesus estava à beira do mar da Galileia, e ele estava ali, e os discípulos, eles resolveram ir pescar peixes. E a Bíblia nos diz que eles tentaram pescar peixes a noite toda, mas eles não conseguiram pescar nada. E Jesus estava à praia, e a Bíblia vai dizer que existia uma fogueira, e Jesus tinha pães ali. E Jesus da praia grita aos discípulos dizendo: ei, vocês aí têm alguma coisa para a gente comer? E os discípulos, eles frustrados porque já haviam passado a noite inteira tentando pescar alguma coisa, nada havia pescado. Eles eram, Pedro principalmente, um pescador experiente, e eles estavam meio perdidos sem Jesus, sem saber o que fazer, porque Jesus havia morrido. Jesus, ele estava à praia, mas eles não podiam vê-lo. A Bíblia é muito clara que Jesus provavelmente estivesse a uns 100 metros de distância deles. Eles estavam perto da praia, e isso dá cada côvado é mais ou menos 50 centímetros. Então 200 côvados, 100 metros. E eles estavam ali, mas Jesus gritou com eles, eles não entenderam direito. Mas a Bíblia vai nos informar que João, o escritor dessa carta, desse evangelho de João, ele viu Jesus, talvez porque ele fosse um jovenzinho de 17 anos e os olhos dele fossem os melhores da turma. Então ele viu ali Jesus e ele diz: é o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro estava nu. Você vai encontrar na sua Bíblia a palavra nu. Mas essa palavra também, a tradução não é bem essa. A palavra é uma derivação, ou vamos dizer assim, a nossa palavra ginástica deriva dessa palavra grega, que é o que chamam-se de nu. Ele estava com a roupa de ginástica, se a gente fosse traduzir assim, roupa para trabalho no mar, roupa de praia. E aí o Pedro estava com essa roupa de baixo, e ao perceber que era Jesus, imediatamente ele se colocou novamente vestido. Essa atitude de Pedro é porque existia, além de tudo que já acontecera, no coração de Pedro uma profunda vergonha pelo que ele tinha feito. Ele havia chorado amargamente por ter negado a Jesus, e ele estava em dívida. Eu entendo bem esse sentimento, vou tentar dizer para você como é. O meu pai, ele às vezes me tratava assim. Quando eu desobedecia o meu pai, e ele não me batia, não me colocava de castigo, mas por um tempo ele demonstrava profunda tristeza comigo. E ele desviava de mim olhar, um sorriso. Isso para mim era uma coisa muito difícil. Era melhor apanhar, era melhor ficar de castigo. Mas o desprezo do pai era uma coisa triste no meu coração. E eu aqui vejo em Pedro essa busca pela aprovação. Busca por uma situação de se recompor diante de Jesus. Como que querendo dizer: Jesus, eu quero a sua aprovação, eu quero a restauração, eu errei. E essa busca por um olhar de Jesus, por um cuidado de Jesus, é algo que é um misto de vergonha. Você não quer pedir isso, você não sabe como se aproximar e dizer: olha, eu estou profundamente arrependido.
E Pedro estava nessa situação. E justo agora Jesus aparece, e justo numa hora que ele nem está vestido de acordo com aquele momento que ele talvez ensaiasse no coração para encontrar Jesus. Na pior hora possível. E mais, Pedro estava pescando. Jesus chamou Pedro para ser um pescador de homens. E ele volta a pescar outra vez. Ele não continua fiel àquilo que foi chamado. Esse retorno a essa atitude é uma maneira de talvez buscar zerar as coisas, voltar atrás. E eu sei que muitas pessoas no Evangelho também fazem isso. A pessoa está caminhando com Cristo, está lendo a Bíblia, está estudando a palavra, vindo à igreja, mas ela mesma comete alguma falha em relação a Deus e ela fica envergonhada de ir à igreja, como se Deus só visse a gente na igreja. Algumas pessoas imaginam que Deus está da porta para dentro, Ele só pode ver a gente aqui. Então, se eu não for à igreja, eu não vou ser confrontado com aquilo que eu fiz de errado, mas isso não é verdade. Na verdade, Jesus vai ao seu encontro. E é o que aconteceu aqui. E Pedro, ele vê Jesus, e agora Jesus dá um grito, ele dá um comando, e dizem, joguem a rede à direita do barco. E aqueles discípulos obedecem, eles ouvem aquela palavra, reconhecendo agora que é Jesus, e obedecem. E a Bíblia vai nos dizer que aquela rede segurou miraculosamente 153 peixes. Porque, de acordo com o próprio escritor, não era para uma rede não se romper com tamanha quantidade de peixes. Aqui Jesus está ensinando aos discípulos, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Agora que vocês estão comigo, vocês precisam obedecer às minhas instruções. Vocês precisam entender que mesmo aquilo que vocês faziam antes, agora precisa passar pela minha ordem, pelo meu comando, pela minha aprovação. Porque eu sou o Senhor. E quando Deus dá essa ordem para eles fazerem, eles obedecem, a rede é cheia de peixes. Muitos comentaristas bíblicos têm dito que assim também é a igreja. A igreja, ela não deveria ser capaz de suportar tamanha quantidade de problemas, mas pelo poder de Deus, ela continua existindo, continua sendo obra e graça de Deus aqui na terra, por causa do poder de Deus. E você faz parte dessa igreja. No entanto, aqui, quando eles descem à terra, eles percebem que Jesus está assando um peixe. Nós não sabemos se foi Jesus que pescou esse peixe, não sabemos o que aconteceu, mas Jesus está lá preparando um lanche. E é interessante que eles são convidados a participar. E Jesus, ele pergunta se eles não gostariam de trazer os peixes que eles pescaram também para fazer parte desse lanche. Seria o que a gente chama hoje de junta a panela, né? Cada um traz um pouquinho e tem para todos. Mas Jesus trouxe o pão em sobeja e o peixe só tinha um. E agora a multiplicação acontece de uma maneira diferente. Os peixes vêm às redes, são trazidos, e agora tem um lanche maravilhoso, um jantar farto para se alimentar na presença de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus parte o pão da mesma maneira que ele partiu o pão na ceia, antes de morrer. E nesse partir do pão, existe algo de especial. Porque Jesus parte o pão, pelo menos em duas oportunidades. Uma oportunidade é nessa e outra também naqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. E esse partir do pão de Jesus é algo que me traz curiosidade. Um dia eu estarei, você também, nós estaremos na presença de Jesus e nós vamos ver como é que Jesus faz isso. Porque a Bíblia comenta esse partir do pão. Deve ser uma coisa que para nós a gente não sabe fazer. Mas Jesus, de um modo especial, parte esse pão. E a Bíblia sempre deixa isso claro. E também ele partiu os peixes. E os discípulos jantaram, um jantar maravilhoso na presença de Jesus. Mas a Bíblia não comenta nenhum diálogo sobre esse jantar. É como se os discípulos estivessem participando, mas sem saber o que dizer. Estar na presença de alguém que morreu, crucificado e agora vive, deve ser uma experiência diferente para eles. Eles não sabiam o que fazer. Será que a gente pode perguntar alguma coisa para esse homem? Será que ele é o mesmo Jesus de antes? Será que não é? Será que a atitude agora, depois que ressuscitou, é uma atitude diferente?
Será que a gente pode colocar o dedo nele? Então vamos ficar aqui, vamos ver o que ele faz. E Jesus comandava esse jantar. Acabou o jantar. Todos se saciaram. Todos estão com o estômago cheio. E agora Jesus vai voltar-se para tratar de Pedro. Sabe, uma coisa especial que o nosso Deus tem, e você precisa entender isso, é que Deus trata cada pessoa de uma maneira particular. Não é porque a minha experiência com Deus foi a experiência A, que vai ser a sua também. Deus cuida de você de um jeito particular. Deus é um Deus que se preocupa com os detalhes do seu coração. E aqui Pedro está amargurado. E Jesus, ele então começa um diálogo com Pedro. E Jesus então chama ainda vamos dizer assim, o apóstolo Pedro, né? E ele chama de Simão, filho de Jonas, ou filho de João em algumas traduções. Né? Yoshahan seria o nome mais parecido aí. Ou para quem fala bem, né? Yohan, né? Eu nem sei que sabe falar hebraico aí, me corrija. Mas enfim, esse Pedro agora é chamado de filho de João ou filho de Jonas. Jesus chama Pedro como Pedro, filho do seu pai. Esse chamamento, ele denota alguma coisa. E João é então acordado para esse diálogo. Eu fico pensando no coração de João pequenininho, de Pedro pequenininho, Pedro dizendo assim, e agora Jesus falou comigo. Ele vai lembrar que eu neguei, ele vai me jogar isso na cara, ele vai dizer, eu não te disse, Pedro, eu não te falei que você ia me negar, eu não te disse, Pedro, que você era uma piada ambulante. No coração, talvez, de Pedro isso, esse contato com Jesus, ele, se pudesse ser adiado por muitos anos, mas chegou aqui o momento. E Jesus faz uma pergunta para Pedro. E ele pergunta uma coisa muito interessante. Ele diz assim, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a esses? Essa pergunta é interessante, porque a palavra amor aqui, ela tem o significado nesse texto, a palavra amor é ágape. Ágape é o amor perfeito. Ágape é o amor que Deus tem por nós. O maior exemplo de um amor ágape é o amor de uma mãe ou de um pai. É um amor que não conhece o retorno da pessoa, não há necessidade de que haja algum retorno, que haja algum agradecimento, que haja alguma condição. É o amor que ama porque ama. E eu fiquei muito tempo pensando sobre o amor. É interessante porque o amor está em quem ama e não em quem é amado. Quem é amado não tem mérito em ser amado, mas o mérito é de quem ama. Uma pessoa que ama, ela está disposta a sofrer pela outra. E esse amor, ágape, é o amor perfeito de Deus. O amor de um pai por um filho. O amor incondicional de alguém que sabe que o outro erra, mas mesmo assim continua amando. E Pedro é interpelado a responder essa pergunta. Simão, filho de Jonas, você tem um amor perfeito por mim, mas um amor ainda maior do que você tem pelos seus próprios irmãos, por esses que estavam pescando aqui com você. O quanto é que você me ama, Pedro? Se você pudesse comparar com o amor que você tem por alguém, você me ama, Pedro, mais a mim, Jesus, do que aos outros? Qual é o amor que você tem por Deus? Você pode ter cometido alguma falha, você pode ter frustrado aquela expectativa de ser um crente perfeito, ou uma pessoa que ninguém pode dizer nada, e agora você pode se sentir envergonhado diante de Deus. E nessa noite Jesus perguntaria para você, você me ama a mim, Jesus, mais do que aos seus irmãos, mais do que a sua família, mais do que o seu cônjuge? Você me ama acima de qualquer coisa? Você está disposto a me amar com um amor perfeito que eu tenho para te dar?
Mas a resposta de Pedro é surpreendente. Porque Pedro, ele vai usar um outro verbo. Aqui no português está escrito assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o verbo no grego aqui é o verbo filéu. O verbo filéu é o verbo de um irmão para com outro. Aqui, Pedro vai responder no nosso bom português assim: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. O Senhor sabe que eu gosto. Mas essa resposta é muito interessante. Porque à primeira vista nós poderíamos criticar Pedro, dizendo: como, Pedro, você tem coragem de dizer para Jesus que você não ama Jesus com um amor perfeito? Mas olhando para Pedro, nós percebemos que agora Pedro tem uma situação realista. Pedro percebeu que aquele ímpeto de dizer: Senhor, eu morro por ti, eu faço qualquer coisa, não é mais esse Pedro. Alguma transformação está acontecendo aqui. Agora brota uma sinceridade, uma consciência de realidade no coração de Pedro. E Pedro, ao analisar aquela pergunta de Jesus, ele vai dizer: Jesus, olha, pensando bem, aquele Pedro que eu era antes, que dizia que morria pelo Senhor, eu não fiz isso. Então, eu vou ser sincero, eu gosto muito do Senhor, Senhor Jesus. Gosto muito mesmo. Mas não é do jeito que o Senhor gostaria. Está muito longe desse amor perfeito que o Senhor pensa ou quer de mim. Eu gosto muito do Senhor. Ele é realista. Sabe, nós precisamos ser realistas com Deus. Às vezes algumas pessoas, elas fazem a pública profissão de fé, e elas leem aqui o pacto, e elas são batizadas. Então, elas dizem assim: eu faria qualquer coisa, eu iria para a África e não sei o quê, mas na primeira oportunidade nunca mais aparece na igreja. Nunca mais lê a Bíblia, nunca mais ora. Alguém não cumprimentou, é um motivo suficiente. E eu quero dizer uma coisa para você: se você está pensando em ir embora da igreja, não coloque a culpa em ninguém. Não fique esperando acontecer alguma coisa para você ir embora. Meu conselho para você é que você acerte o que está errado. Não é a melhor coisa sair, não é a melhor coisa abandonar a congregação, como é costume de alguns. Mas não coloque a culpa nos outros. Não fique esperando alguém não cumprimentar você para depois você dizer: olha, eu saí daquela igreja porque lá ninguém me cumprimentava. Sabe, quantas pessoas você cumprimenta? Quantas pessoas você abraça? A Bíblia diz assim que a gente deve fazer ao outro aquilo que a gente quer que o outro faça para nós. Então, se você entendeu isso, provavelmente a pessoa que mais cumprimenta todo mundo aqui, talvez seja a pessoa que mais deseja ser cumprimentada. Talvez a pessoa que mais arrume uma cadeira para o outro sentar, um dia talvez ela pensou: puxa, ninguém nunca colocou uma cadeira para mim. Aqui Pedro está sendo realista. Mas Jesus vai colocar uma situação agora diante de Pedro. Ele vai dizer assim: apacenta os meus cordeiros. Por que será que Jesus teria dito isso? Vamos em João capítulo 10. Eu gostaria que você visse que na palavra de Deus tem um texto, Pedro deve ter se lembrado disso. João capítulo 10, eu vou ler de 11 a 15. A Bíblia diz assim, João 10, de 11 a 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece. A mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Meus irmãos, Pedro está sendo convidado a demonstrar o seu amor a Deus através do amor pelos seus irmãos. É interessante aqui, porque há um trocadilho de informações. Jesus está dizendo: Pedro, você me ama mais do que ama essas ovelhas? Se Pedro tivesse dito assim: Senhor, eu amo o Senhor tanto que eu dou a vida por essas ovelhas, Jesus diria: isso não é o suficiente. Pedro, para que você ame o seu irmão, primeiro você tem que me amar.
acima do seu irmão. E então você vai demonstrar o amor pelo seu irmão, um amor nunca visto, porque você me amou primeiro. O amor que nós temos em nós mesmos é um amor imperfeito. Mas quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, então nós somos capazes de amar os nossos irmãos e morrer por eles. E Pedro aqui, ele percebe a profundidade da pergunta de Jesus. Aonde Jesus está querendo chegar? Ele está dizendo, Pedro, para que você possa ser meu discípulo, para que você possa aprender de mim, que eu sou manso, humilde de coração, para que você possa ser um cristão verdadeiro, uma pessoa que é meu seguidor, você tem que me amar com um amor perfeito. Mas Pedro está com o coração pequeno, entristecido aqui. E Jesus volta a fazer uma segunda pergunta. E eu gostaria que você lesse agora o versículo 16, diz assim: tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Esse verbo novamente é o verbo ágape. Você me ama com um amor perfeito? E novamente Pedro responde a mesma coisa. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Qual foi a parte retirada aqui? Agora Jesus retira a comparação. Você me ama mais. Agora a coisa começou a complicar. Porque enquanto há comparação, eu gosto mais de você, eu não estou dizendo o quanto eu gosto. Eu estou dizendo que eu gosto de alguma coisa mais que outra. Mas agora, as outras coisas são retiradas. E agora Jesus olha diretamente nos olhos de Pedro e pergunta, Pedro, deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi evasivo na sua resposta em relação a me amar mais do que seus irmãos. Mas você me ama alguma coisa? Você não me respondeu que me ama mais, me ama menos, mas me ama alguma coisa, Pedro? Será que tem alguma coisa de amor aí? Porque já não tem mais comparação. Agora é como se Jesus está dizendo, agora começo a me preocupar com você. Porque se você não me ama mais do que a seus irmãos, será que me ama? Você me ama com amor perfeito? E Pedro novamente responde com o verbo filéu. Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aqui Pedro está dizendo, o Senhor sabe que o amor que eu tenho pelo Senhor não é um amor perfeito, não é um amor de um pai por um filho, um amor de Deus pelo homem, é um amor imperfeito, é um amor falho. Eu demonstrei que não te amo, Senhor, porque eu te neguei. E eu me arrependo disso, eu não sei o que fazer, eu estou sem rumo, eu não sei como proceder. E Jesus agora, ele pergunta pela segunda vez, porque Pedro negara Jesus 3 vezes. E cada questão, ela como que uma contrapartida da negação de Pedro. E Pedro diz isso. E agora Jesus responde diferente. Talvez no português aí não esteja muito claro, mas Jesus vai dizer assim, apacenta os meus cordeirinhos, ou as minhas ovelhinhas. A palavra cordeiro é trocada por ovelha. Qual a diferença? Cordeiro é qualquer um, mas aqui é uma coisa mais carinhosa agora. É algo mais trazendo a fragilidade de um cordeiro. Uma ovelhinha frágil. Jesus diz, Pedro, você vai ter que apacentar as frágeis ovelhinhas que vieram até mim. Você, meu apóstolo, vai ter que cuidar disso. Sabe, irmãos, nós às vezes não sabemos quão frágil é o nosso irmão na igreja. A gente acha que a briga lá no mundo é a mesma aqui na igreja. Aqui é diferente. Aqui nós estamos cheios de ovelhinhas. Pessoas que estão perdidas, estão conscientes da sua perdição, estão diante de um Deus maravilhoso, mas que precisam ser cuidadas. E às vezes nós somos tão ríspidos, tão duros, nós somos tão ferrenhos, nós achamos que estamos lidando com lobos. E na verdade nós estamos lidando com ovelhinhas. E Jesus, ele tenta resgatar isso nessa pergunta a Pedro. Pedro, você ainda me ama um pouco? Porque você vai conviver, Pedro, com situações que você vai ter que demonstrar um profundo carinho, um profundo amor. E se você não tiver amor firmado em mim, você não vai subsistir. Essa palavra, na verdade, é especial para os pastores. Porque os pastores, eles precisam ter um cuidado especial com o rebanho. Se um pastor, ele porventura fizer alguma coisa dura demais, pesada demais, as ovelhinhas não aguentam.
Algumas pessoas às vezes podem criticar uma pregação doutrinariamente superficial. O pastor fala muito de emoções. Mas se as emoções não estiverem em ordem, se a nossa vida devocional não estiver em ordem, como que nós vamos discutir teologia aqui? Como nós vamos, pelos recônditos dos mistérios de Deus, poder sobreviver no relacionamento com Deus? Existe um cuidado especial, existe muita oração. Senhor, é isso que eu devo dizer, é isso. Essa palavra está bem empregada, não vai magoar ninguém. Não porque Deus não tenha todo o poder, não porque Deus não seja juiz e não condene as pessoas, mas porque pastorear é cuidar com amor. Pedro, você me ama? Senhor, eu gosto do Senhor. É a resposta de Pedro. O Senhor sabe que eu gosto, Senhor. O Senhor sabe que eu não te amo como eu gostaria. O Senhor sabe que o máximo que eu posso dizer hoje é que eu gosto. O Senhor conhece o meu coração. Pedro aqui está respondendo mais uma vez. E agora, versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? Aqui, meus queridos, o verbo de Jesus é alterado. Agora Jesus não pergunta mais: você me ama com o amor perfeito de Deus? Mas Jesus, ele pergunta para Pedro esperando uma afirmativa, esperando um sim. E aqui Jesus agora usa o verbo filéu. Jesus diz para Pedro: Pedro, você gosta de mim. Pedro, olhe nos meus olhos e diz que pelo menos você gosta um pouco de mim. E aqui Pedro fica triste. Existe uma profunda tristeza no coração de Pedro, porque Jesus está entrando num campo no coração de Pedro que Pedro não gostaria de ser tocado agora. Talvez ele se sentisse despreparado para essa conversa. Mas Jesus está avançando. E agora Jesus como que diz assim: você pelo menos gosta de mim, Pedro. E Pedro agora vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim: Senhor, tu sabes tudo. Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor não precisava nem me perguntar. O Senhor conhece o meu sentimento mais do que eu mesmo. Mais do que eu mesmo dizer que eu te amo, o Senhor me conhece. Eu não sei porque o Senhor está perguntando. Mas, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Deus em toda a história fez perguntas aos seus profetas, aos seus servos. Deus é um Deus de mais perguntas do que de respostas. Você chega para Deus e fala: Senhor, eu devo fazer isso ou isso, e Deus faz uma pergunta para você. Deus vai perguntar para você: você me ama? Você fala assim: Senhor, eu estou fazendo uma pergunta, eu devo trocar de carro, comprar um travesseiro novo, e o Senhor me pergunta se eu te amo. Por que o Senhor me pergunta isso? Porque a pergunta de Deus a nós, de Jesus a nós, é um exame de consciência. É um exame de dizer: eu preciso dizer para Deus como eu estou. Eu preciso dizer para Deus que eu amo, quanto eu amo, como eu estou. Mas aqui Pedro agora se perde. Ele vai dizer assim: Senhor, eu já não sei mais nada. O Senhor está me perguntando coisas que eu não sei responder. Eu já respondi 2 vezes que eu gosto do Senhor. É o máximo que eu posso dizer. E agora o Senhor me pergunta se eu gosto do Senhor. Eu já disse, Senhor, eu gosto um pouco. Eu não amo como o Senhor gostaria. Eu sou um pecador. Eu sou um falho. Eu cometi falhas terríveis. Eu te segui por 3 anos. Eu desembanhei espada. Cortei a orelha de Malco. Eu prometi para o Senhor com todo o meu coração que eu jamais te negaria, mas eu te neguei 3 vezes. Como é que eu posso saber? Como eu posso saber quem eu sou se o Senhor não me falar? O Senhor sabe todas as coisas. Ah, se você soubesse na sua oração e no seu relacionamento com Deus, que Deus conhece você mais do que você se conhece. Que Deus conhece os seus problemas mais do que você. E que Deus sabe que você às vezes tem problemas que você nem pediu para que Ele resolva. Mas se você soubesse, se você adquirisse consciência de que Deus sabe tudo e você dissesse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E aqui Pedro vai dizer assim: o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. O Senhor sabe que eu não estou preparado para dizer eu te amo com um amor perfeito, de dar a vida. Eu tenho consciência de que eu não sou capaz. E aqui, meus irmãos,
é o ponto onde Deus começa a agir. É quando a gente para de viver como fantoche, hipócrita, quando a gente para de viver uma vida de falsas afirmações. Eu consigo tudo, eu sei tudo, eu posso. E você começa a dizer assim: Senhor, eu não sei nem quem eu sou, eu não sei nada, o Senhor é que sabe. O maior grau de intimidade com Deus é quando a gente se perde perto dele. A gente se perde no sentido de dizer assim: Senhor, eu já não sei mais nada. Me ensina, porque eu não sei nem o que falar, o que fazer. Eu não sei o que orar, eu não sei o que pregar, eu não sei o que respirar, eu não sei para onde ir. Senhor, se o Senhor não me falar qualquer coisa, eu não sei o que fazer. Você está perto de Deus agora. E a glória de Deus inunda o coração de Pedro. E Jesus vai dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu só mostro que amo a Deus quando eu cuido do meu irmão. Quando uma pessoa passa a cuidar do irmão, então ela está dizendo assim: Senhor, eu te amo. Não existe expressão de retorno de amor a Deus maior do que entrega pelo seu semelhante. Porque muitas pessoas têm uma religiosidade, mas não há nenhum amor para com o outro. Isso me remete à carta de Paulo aos Coríntios, que vai dizer: se eu fizer todas as coisas, mas não tiver amor, nada disso vale. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Esse mesmo Pedro agora, já homem feito, já diferente, maduro, com toda essa história que passou por ele, com esse relacionamento com Jesus. Agora ele vai dizer uma palavra aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 até 4. Eu vou ler aqui. Olha só o que Pedro aprendeu. Aos presbíteros ou aos pastores que estão entre vós, admoesto que eu também sou pastor com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Que bom que Pedro aprendeu essa lição. Sabe para que serve o perdão de Deus em nossa vida? É uma nova oportunidade. Se você cometeu alguma falha em relação a Jesus, essa noite é o momento de se reencontrar com Jesus. É o momento de você dizer: Senhor, eu tenho errado. E o Senhor sabe que eu tenho sido um hipócrita, que eu tenho sido uma pessoa falha. Senhor, que eu não tenho coragem de levantar os meus olhos ao céu, mas eu peço como aquele pecador, publicano: Senhor, eu não tenho direito de falar com o Senhor, mas eu peço perdão. E a oração dele foi ouvida. Nós estamos cansados de um cristianismo falso, de pessoas que dizem que amam a Deus, mas na verdade estão negando a Jesus. Para que a gente possa aprender essa lição, há de haver uma profunda consciência de que nós somos falhos. E como vai dizer o apóstolo Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se você tem cometido alguma falha em relação a Deus, é a oportunidade de que Jesus lhe dá, de que você volte a conversar com o Pai. Volte a ouvir as perguntas que Jesus tem para você. Para que você volte a caminhar com o rosto erguido novamente. Como é bom ser perdoado por alguém que a gente gosta muito. E esse sentimento de gostar, ele vai se transformando em algo muito mais profundo, que é o verdadeiro amor. Até que nós experimentamos o amor de Deus. E isso
é algo que eu não tenho como explicar. Só você pode fazer isso em relação a Jesus. Se você andar com Jesus, Ele vai mostrar o amor dele por você. E você vai passá-lo a amá-lo ao ponto de cuidar dos seus queridos, dos seus irmãos, daqueles que andam com você. Você já não vai dizer assim, seu ignorante, você não sabe tanto quanto eu. Você vai dizer assim, querido, ande comigo, porque eu tenho mais a aprender com você do que você comigo. Enquanto a gente anda assim, a gente passa a ser igreja, a gente passa a ter comunhão, a gente passa a aprender o perdão de Deus sobre nossa vida e o cuidado pessoal que Ele tem com cada um de nós. Pedro deixou-se inundar pelo perdão de Deus. Meu convite a você nessa noite é que você abra seu coração e deixe o perdão de Deus entrar em você. Deixe Deus agir no seu coração. Abra o coração para Jesus. Deixe Jesus mudar você. Nós ainda não terminamos a história de Pedro. Nós temos estudado Pedro ainda por alguns domingos. Eu gostaria que você acompanhasse, porque você, a partir desse dia, vai ver um novo Pedro sendo apresentado pela palavra de Deus. Um Pedro perdoado. Um Pedro que experimentou a cruz no seu coração. Que Deus abençoe você. E que se algo ficou incompleto, que o próprio Espírito Santo possa trabalhar na sua vida nessa semana, para que você compreenda o que Deus quer de você. Amém e amém. Eu vou convidar você a orar agora comigo. Senhor, nós estamos diante da Tua presença e às vezes nós temos feito algumas declarações de coragem, de que nós somos os bons, os melhores, mas o Senhor conhece o nosso coração de verdade. Ó Deus, que as nossas máscaras caiam, que aquilo que parece uma fortaleza, que parece algo tão bom, caia, Senhor, e que apareça a nossa fragilidade diante de nós mesmos, para que a gente possa colocar isso diante de Ti, e o Senhor construir algo para a Tua glória. Ó Deus, enquanto nós cuidamos das coisas, enquanto nós achamos que podemos, que sabemos, o Senhor ainda não trabalhou em nós. Mas quando nós vamos aprendendo a nos ajoelharmos diante da Tua presença, a deixarmos as Tuas palavras de amor inundarem nosso ser, nós vamos aprendendo a cuidar dos outros, vamos tendo paciência, perdão. Ó Deus, nós vamos tendo alegria no nosso coração, independente da situação. Então é porque o Senhor está trabalhando em nós. Senhor, que nós não desistamos no meio do caminho, mas que o Senhor possa fazer a Tua obra completa em nós. Ó Deus, da nossa parte, nós aceitamos o Teu perdão. Nós reconhecemos que somos falhos, como indivíduos, como pais, como mães, como maridos, como esposas, como empregados, como cidadãos, como vizinhos, como cristãos. Nós estamos muito longe daquilo que deveríamos ser, mas nós reconhecemos isso. E nós clamamos pela Tua graça, pelo Teu perdão. Senhor, venha a nós e mostra-nos naquilo que devemos melhorar, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos agora pedir aos homens da igreja, que venham aqui à frente. Tem um recado especial para os homens. É para vir aqui à frente, irmã? Então os homens da igreja, os varões aí do Senhor, venham aqui à frente. Estão sendo convidados. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu estou aqui em nome do Ministério de Casais para reforçar o convite do Jantar dos Casais, que será no dia 14 de junho, às 20 horas, no Salão Panorama, ali atrás do McDonald's. Ok? O convite de casal é R$ 64.
As crianças menores de 5 anos não pagam. De 6 a 12 anos, R$ 32,00. E haverá recreacionista para as crianças. Então, aqueles pais... de 6 a 12, meia. Isso. De 6 a 12 anos, pagam metade. R$ 16,00, gente, por favor. E haverá, então, aquelas pessoas simpáticas, aquelas irmãzinhas amáveis para cuidar dos nossos filhos, tá? E vamos inovar, né, gente? Estamos felizes pelos nossos casais. Os noivos, namorados também que estiverem aí, se quiserem vir até aqui, por favor. Que, num gesto simbólico, os homens receberão uma flor, e essa flor eles vão entregar para as esposas e convidá-la para o jantar do dia 14. Ok? Podem começar. Nós queremos ouvir, hein, Marco? Fala aí. Nós queremos ouvir você convidando. Leva e entrega, só brincadeira, gente. Que Deus abençoe a todos. Pode. Entrega e dá um abraço e convida. Quer falar alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Bom, gente, só lembrando, é importante que a gente confirme a presença de vocês, porque terá um buffet, tá? Vai ser organizado com um buffet, um jantar muito legal, muito bacana, um espaço legal, diferente do ano passado que foi na igreja. Foi uma bênção, mas vai ser diferente, tá? Pelo fato da gente não estar na igreja, num espaço gostoso, com um jantar bacana, a gente precisa que vocês confirmem, tá? Deem certeza da presença de vocês, tá? Porque é fechado com o buffet e a gente precisa saber a quantidade de pessoas exata, tá? Para não faltar, gente. Então eu peço a gentileza de que vocês procurem ou a Verônica ou a irmã Luciana para estar confirmando, tá? A presença de vocês. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, irmãos. Isso foi diferente, hein? Pensei que eu ia ganhar uma flor, mas vou ter que dar a minha flor. Muito bem. Irmãos, nós vamos terminar o nosso culto. Eu vou convidar todos a se colocarem de pé. Nós vamos terminar com a bênção apostólica e teremos depois um momento de louvor. E peço que os irmãos estejam sempre em oração pela nossa igreja, esses momentos que estamos juntos aqui, lembrar de orar. Vamos curvar nossas cabeças em oração. Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, se estenda sobre cada vida. Que o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo e a presença real de Jesus Cristo em cada vida seja efetiva agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Vamos passar a palavra. Sim. As crianças, mais uma vez, estão sendo convidados, os papais, as mamães, para estarem na casa pastoral, Rua São Lucas, número 500, tá bom? Ainda hoje, para participar de uma festa lá, ok? Então, Deus abençoe. Enquanto a gente canta essa música, os irmãos podem se cumprimentar, desejar uma boa semana. E caso a gente se encontre na festa, né? Isso aí. Amigo de Deus. Não existe nada